A transmissão chegou à Terra às 6 horas, horário padrão universal. Cada tela, cada feed, cada terminal em um espaço controlado por humanos se iluminava com a mesma imagem. A Câmara do Conselho Galáctico. Pisos de mármore polidos em espelhos. Pilares esculpidos em pedra que antecederam a civilização humana em milênios. E no centro, ajoelhados e contidos, estavam 6 humanos em uniformes diplomáticos. O embaixador Tinvey falou primeiro. Sua voz estava calma mesmo com os hematomas em seu rosto. Ela não implorou. Ela não implorou. Ela simplesmente olhou para a câmera e disse: viemos em paz. Lembre-se disso. O carrasco era um dratum alto e escamoso com olhos que pareciam vidro preto. Ele correu com sua arma sem cerimônia. O representante do conselho, uma figura imponente envolta em vestes cerimoniais, dirigiu-se diretamente à câmera. Que isso sirva de clareza, disse o representante. A humanidade solicitou 17 vezes a adesão ao conselho. 17 vezes você foi negado. Você não entende o seu lugar. Você expande muito rapidamente. Você negocia com muita ousadia. Você exige o que não ganhou. Esta é a consequência do exagero. A arma disparou 6 vezes. Agarre-se. Eficiente. Final. A transmissão terminou. Em toda a Terra houve silêncio. Não o silêncio do choque. O silêncio de algo mais profundo. Algo mais antigo. O tipo de silêncio que vem antes das tempestades. Em Genebra, a sessão de emergência da Assembleia da Terra Unida foi realizada dentro de 1 hora. Ninguém gritou. Ninguém chorou. Eles simplesmente assistiram à filmagem novamente. E novamente. A secretária-geral Amara Conco estava sentada à cabeceira da mesa, com as mãos cruzadas e uma expressão ilegível. Recomendações, ela disse calmamente. Os conselheiros militares falaram primeiro. Ataques retaliatórios. Mobilização imediata. Demonstração de força. Os economistas o seguiram. Sanções. Embargos comerciais. Isolamento diplomático. Os cientistas ofereceram dados. Projeções de frota. Alocações de recursos. Modelos de probabilidade. A Conco ouviu tudo isso. Então ela levantou uma mão e a sala ficou em silêncio. Eles queriam que reagissemos, disse ela. Eles queriam raiva. Eles queriam ameaças. Eles queriam que provássemos que somos exatamente o que eles acreditam que somos. Impulsivo. Emocional. Perigoso. Ela se levantou lentamente, seus olhos percorrendo todos os rostos da sala. Não lhes daremos nada disso. A sala se agitou. A confusão brilhou nos rostos. Um almirante inclinou-se para a frente. Senhora secretária, com todo respeito, não podemos deixar isto permanecer. Se não fizermos nada, pareceremos fracos. Não faremos nada, disse a Conco. Mas não faremos o que eles esperam. Ela se virou para a tela, onde a imagem congelada do Dratra e do carrasco ainda permanecia. Eles acham que enviaram uma mensagem. Eles têm. Apenas não aquele que eles pretendiam. Nas 72 horas seguintes, algo extraordinário aconteceu. A humanidade não transmitiu ameaças. Não emitiu exigências. Nem sequer enviou uma resposta formal ao Conselho Galáctico. Em vez disso, todas as colônias humanas, todas as estações, todos os postos avançados ficaram em silêncio em todos os canais públicos. As rotas comerciais continuaram. As linhas de abastecimento funcionaram. Fichas se moveram. Mas nenhum governo humano fez uma declaração. Nenhum porta-voz humano apareceu nas redes galácticas. O silêncio foi total. Deliberar. Perturbador. O conselho percebeu. A princípio eles descartaram. Chocados, eles presumiram. Pesar. Temer. Deixe os humanos ficarem de mau humor, deixe-os processar a lição. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, o silêncio se aprofundou. E abaixo disso, algo mais começou a se agitar.
As operações de mineração humana duplicaram a sua produção. As refinarias funcionaram em capacidade máxima. Os estaleiros que construíam navios comerciais mudaram silenciosamente para a produção militar. Plataformas de defesa apareceram em mundos colônias que nunca precisaram delas. Antes, estações de pesquisa que antes publicavam suas descobertas abertamente foram apagadas. E ainda assim, a humanidade não disse nada. Nas margens do espaço do Conselho, um capitão mercante Karati chamado Velis relatou algo estranho. Ele transportava bens de luxo através de um corredor de comércio humano quando seus sensores detectaram uma anomalia. Uma frota. Não é uma patrulha. Não é uma escolta. Uma frota. Os cerca de 30 navios, talvez mais, movendo-se em formação perfeita através dos confins do sistema único. Ele preencheu o relatório e esqueceu-se dele. Até 3 semanas depois, quando outro capitão relatou a mesma coisa. Setor diferente. Frota diferente. O mesmo silêncio. O conselho reuniu-se novamente. Desta vez o clima era diferente. O representante Draten que supervisionou a execução ficou diante da Assembleia, com postura rígida. Os humanos estão se mobilizando, disse ele. Temos confirmação de movimentos de frota, armazenamento de recursos e cortes de comunicação em todos os seus territórios. O chefe do Conselho e antigo Teu-Asiático, cuja espécie governou a galáxia durante 10.000 anos, inclinou-se para a frente. Eles se preparam para a guerra? Desconhecido, respondeu o Draten. Eles não fizeram declarações. Não emitiu avisos. Eles simplesmente constroem. Uma conselheira Karati falou com voz afiada. Então nós os esmagamos antes que se tornem uma ameaça. Esmagou-os com o quê? Outra voz interveio. Era um veterano e diplomata, pequeno e de pele cinzenta, com olhos que viam demais. Eles controlam sistemas de 42 estrelas. Eles têm uma população de 18 bilhões. Eles têm recursos que não podemos igualar e uma base de produção que rivaliza com toda a borda externa combinada. E fizeram tudo isto em menos de 3 séculos. Os olhos do Teu-Asiático se estreitaram. O que você está dizendo? O vieram e recostou-se. Estou dizendo que executamos seus diplomatas para lhes ensinar humildade. Em vez disso, podemos ter ensinado-lhes a determinação. A Câmara ficou em silêncio. E em algum lugar nas regiões frias do espaço, outra frota humana começou a se mover. O primeiro sinal de que algo havia mudado veio das zonas fronteiriças. Uma frota de patrulha Karati, 3 cruzadores e um contratorpedeiro, realizava varreduras de rotina perto do sistema de reclamações humanas de Nova Havana. Eles detectaram uma nave em seus sensores. Projeto humano. Sozinho. Desarmado de acordo com as varreduras. O comandante Karati, um veterano chamado Trask, ordenou que o navio parasse para inspeção. Procedimento padrão. Os humanos estavam quietos há semanas, mas ainda estavam sujeitos aos regulamentos do Conselho. Ou assim ele acreditava. A nave humana parou. Seus motores foram desligados. Uma única transmissão foi realizada. Este é o Capitão Langford do US Messenger. Somos um correio diplomático. Não carregamos armas. Solicitamos passagem segura sob a lei interestelar. Trask sentiu algo revirar seu estômago. Correio diplomático. Depois do que o Conselho fez com seus últimos diplomatas, os humanos enviaram outro. Ele deveria ter deixado o navio passar. Em vez disso, ele ordenou que sua tripulação embarcasse. O mensageiro não resistiu. Sua tripulação de 4 pessoas permaneceu calmamente no compartimento de carga enquanto os soldados Karati revistavam o navio. Eles não encontraram nada. Sem armas. Sem contrabando. Apenas unidades de armazenamento de dados e malotes diplomáticos selados endereçados a vários membros do Conselho. Trask abriu uma das bolsas. Dentro havia uma única fotografia. 6 humanos em uniformes diplomáticos. Aqueles que foram executados. Abaixo da imagem escrita à mão em perfeito padrão galáctico havia 6 nomes. 6 histórias.
6 famílias. E na parte inferior uma linha. Nunca esqueceremos. Trask selou a bolsa. Suas mãos tremiam. Ele não sabia por quê. Ele deixou o mensageiro ir. 3 dias depois, navios semelhantes apareceram em uma dúzia de postos de controle fronteiriços. Mesmo projeto. A mesma mensagem. Ó. Mesmo desafio silencioso e desarmado. Alguns foram embarcados. Alguns foram escaneados. Nenhum foi ferido. Mas todos os oficiais do conselho que os encontraram sentiram a mesma coisa que Trask sentiu. Algo havia mudado. O Conselho Galáctico reuniu-se em sessão de emergência pela 3ª vez num mês. A Câmara estava tensa. As acusações voaram. O Dratra e o representante insistiram que os humanos estavam testando sua determinação. Os Karatis exigiram ação militar. O VR pediu cautela. O chefe do Conselho Teoasiático ergueu a mão ancestral e o silêncio caiu. Chega, ele disse. Enviaremos uma delegação à Terra. Vamos lembrá-los de seu lugar. Deixaremos claro que o silêncio deles não muda nada. O Drata encurvou-se. E se eles se recusarem a receber nós? Os olhos do Teoasiático estavam frios. Então faremos um exemplo de outro mundo humano. A delegação do Conselho chegou à órbita da Terra 2 semanas depois. 5 navios. Bandeiras diplomáticas exibidas com destaque. Uma delegação de 12 membros do Conselho, representando as espécies mais poderosas da galáxia. Eles enviaram seus códigos de chegada. Solicitei uma audiência com a Assembleia da Terra Unida. A resposta veio em poucos minutos. Pedido negado. O representante Draten sentiu suas escamas ficarem vermelhas de raiva. Negado? Com que fundamento? A transmissão humana foi breve. Profissional. Sem emoção. A Assembleia da Terra Unida não reconhece a autoridade do Conselho Galáctico. Todas as aberturas diplomáticas anteriores foram rescindidas. Você está instruído a deixar o espaço da Terra dentro de 1 hora. O não cumprimento resultará em ação defensiva. Ação defensiva. As palavras pairaram no silêncio da ponte do navio municipal. O Draten voltou-se para o comandante da frota. Eles ousam nos ameaçar? O comandante estava olhando para o display do sensor. Seu rosto ficou pálido. Senhor, ele disse calmamente. Estou lendo 73 naves de guerra humanas no sistema. Mais 16 saltos a cada 10 minutos. Eles formaram um perímetro defensivo ao redor da Terra. E eles não estão nos saudando. Eles estão apenas esperando. O VR entrou no conselheiro que havia alertado contra esse curso de ação e inclinou-se para a frente. Quantos navios eles podem colocar em campo? O comandante engoliu em seco. Nas projeções atuais? Dentro de 48 horas, eles poderiam ter mais de 300 embarcações somente no sistema. 300. A maior frota do Conselho contava com 212 navios e levou semanas para ser montada. O Talasiano levantou-se lentamente. Todos os olhos se voltaram para ele. Retire-se, ele disse. A cabeça do Draten girou. Retirar? Não podemos mostrar fraqueza. Não estamos demonstrando fraqueza, respondeu o Talasiano, sua voz como pedra triturando pedra. Estamos reconhecendo a realidade. Os humanos passaram 6 semanas se preparando para este momento. Eles sabiam que viríamos. Eles queriam que viéssemos. E agora entendemos o que eles têm feito em silêncio. Ele se virou para a tela, onde a terra pairava no vazio, azul e verde totalmente destemida. Eles estão construindo forças para dizer não. A frota do Conselho retirou-se. E por toda a galáxia, a notícia se espalhou como um incêndio. A humanidade recusou o Conselho Galáctico. Recusou-os com uma força esmagadora, mantida em perfeita e disciplinada contenção. Nenhum tiro foi disparado. Nenhuma ameaça emitida. Apenas uma linha inquebrável desenhada nas estrelas. Nas semanas seguintes tudo mudou. As rotas de comércio humano se expandiram. As colônias humanas cresceram.
As naves humanas moviam-se livremente pelo espaço que antes era restrito apenas aos membros do Conselho. Quando desafiados, eles não lutaram. Eles simplesmente se mantiveram firmes. E por trás de cada nave humana visível em cada scanner, estava a promessa silenciosa da frota que se reuniu na Terra. O Conselho tentou sanções. As sanções falharam. Muitas espécies dependiam de bens humanos, da produção humana, da inovação humana. Eles tentaram o isolamento diplomático. Mas, uma por uma, espécies menores começaram a chegar diretamente à humanidade. Silenciosamente. Com cuidado. Buscando a proteção que o Conselho nunca ofereceu. 3 meses após a execução dos diplomatas humanos, a secretária-geral Amara Conco finalmente quebrou o silêncio da humanidade. Ela apareceu em todas as redes galácticas. Nenhum grande discurso. Sem ameaças. Apenas uma declaração simples. O Conselho Galáctico executou 6 dos nossos para nos ensinar o nosso lugar. Eles conseguiram. Eles nos ensinaram que nosso lugar não é aos pés deles. Nosso lugar é de pé. Junto. Sem medo. Não viemos às estrelas para nos ajoelhar. Viemos caminhar entre iguais. E não pararemos de caminhar até encontrá-los. A transmissão terminou. A galáxia prendeu a respiração. E a humanidade continuou avançando. A mensagem do VR-1N chegou 6 meses após a transmissão de Aconco. Chegou através de canais criptografados, encaminhados por 17 estações retransmissoras, codificados em uma linguagem tão antiga que apenas 3 linguistas humanos conseguiram traduzi-la. Quando a descriptografia terminou, continha apenas 12 palavras. Queremos falar. Não como conselho. Como VR-1N. Você vai ouvir? Aconco leu a mensagem 3 vezes antes de ligar para seus conselheiros. O debate durou 4 horas. Os militares queriam garantias. Os serviços de inteligência queriam verificações de antecedentes. O corpo diplomático queria protocolos, procedimentos, contingências. Aconco ouviu tudo isso. Então ela enviou uma única palavra em resposta. Sim. A delegação VR-1N chegou 2 semanas depois. Não em um navio de guerra. Não em um navio do Conselho. Em um pequeno transporte desarmado que parecia ter sido remendado com peças recuperadas. 3 VR-1N saíram para a plataforma de pouso na estação de Genebra. Sem guardas. Sem armas. Nenhuma cerimônia. O líder VR-1N era idoso, sua pele acinzentada marcada com linhas profundas de idade. Ele se apresentou como estudioso Ven, e sua voz carregava o peso de alguém que viu impérios crescerem e caírem. Obrigado por nos receber, ele disse simplesmente. Aconco estava à sua frente em uma sala de conferências simples. Não há grandes salões. Nenhum teatro político. Apenas 2 líderes e uma mesa entre eles. Por que você está aqui, estudioso Ven? Ela perguntou. Os olhos de Ven, escuros e conhecedores, encontraram os dela sem hesitação. Porque meu povo está com medo, disse ele. E deveríamos estar. As palavras pairaram no ar. Aconco não falou. Ela esperou. Ven continuou. O Conselho Galáctico tem 10.000 anos. Durante a maior parte desse tempo, manteve a ordem através de um princípio simples. Superioridade esmagadora. As espécies do Conselho são antigas. Temos tecnologia que seu pessoal está apenas começando a entender. Temos recursos que superam os seus. Temos frotas que poderiam destruir um planeta no nosso. Ele fez uma pausa. Suas mãos cruzadas sobre a mesa. Mas você tem algo que perdemos há muito tempo. Algo que esquecemos que precisávamos. E o que é isso? Aconco perguntou. Disposição. As palavras se estabeleceram entre eles como uma pedra caindo em água parada. Ven se inclinou para a frente. O Conselho pode destruir você. Não se engane sobre isso. Nós temos as armas. Nós temos os números. Mas fazê-lo exigiria algo que não fazemos há milênios.
Isso exigiria que nos comprometêssemos. Completamente. Completamente. Para travar uma guerra onde o resultado é certo, mas o custo é real. Ele apontou para a janela onde a terra pendia na escuridão além. Seus diplomatas morreram. Você não gritou por vingança. Você não ameaçou aniquilação. Você simplesmente se preparou para se defender. E quando chegamos à sua porta você estava pronto. Não estou ansioso. Não tenho medo. Apenas pronto. A expressão de Aconco não mudou. Você está dizendo que o conselho não atacará porque estamos dispostos a fazer mal. Estou dizendo que o conselho não atacará porque não estamos mais dispostos a ferir. A voz de Ven estava baixa agora, quase triste. Ficamos confortáveis. Macio. Mantemos a ordem porque ninguém nos desafia. E ninguém nos desafia porque acredita que somos invencíveis. Mas invencibilidade não é força. É a ausência de testes. Ele levantou-se lentamente, suas velhas juntas protestando. A humanidade aterroriza o conselho porque você nos lembra o que éramos antes de nos sentirmos confortáveis. Você se expande de forma imprudente. Você assume riscos que nunca correríamos. Você perde pessoas e segue em frente. Você falha e tenta novamente. Você é derrubado e se levanta. Ven virou-se para encará-la completamente. O conselho matou os seus diplomatas para lhe ensinar o medo. Em vez disso, você nos ensinou algo que havíamos esquecido. Esse poder sem vontade não é nada. Essa superioridade sem coragem é vazia. Que uma espécie disposta a sangrar será sempre mais perigosa do que aquela que se esqueceu de como. Oconca também se levantou. O que você quer de nós, estudioso Ven? Nada, ele disse. Vim oferecer algo. Informação. O conselho está fraturado. Os Karati querem guerra com você. Os Dratans querem negociar com uma força que não tem mais. Os Tel-asiáticos querem restaurar a ordem através de tradições que já não se aplicam. E meu povo, a VR entrou, queremos sobreviver ao que vem a seguir. Ele enfiou a mão em suas vestes e retirou um pequeno cristal de dados. Ele colocou-o sobre a mesa. Isso contém a verdadeira estrutura do conselho. As alianças. As fraquezas. As rixas que fervilharam durante milhares de anos sob a superfície da unidade. Contém a localização dos nossos estaleiros, dos nossos depósitos de recursos, das posições da nossa frota. Oconco olhou para o cristal, mas não tocou nele. Por que você nos daria isso? Porque a galáxia está mudando, quer o conselho aceite ou não. E quando a velha ordem cair, quero que o meu povo tenha aliados que se lembrem de que escolhemos apoiá-los antes de sermos forçados a fazê-lo. Ven recuou. Seus dois companheiros moveram-se para flanqueá-lo. Você não conquistará o secretário-geral da galáxia. Você não tem os números nem o alcance. Mas você vai mudar isso. Já 17 espécies entraram em contato com você em segredo. Mundos menores. Colônias marginais. Pessoas que viveram sob o governo do Conselho durante milênios e esqueceram o que significa ter uma escolha. Ele se curvou, um gesto de respeito que claramente doeu seu velho corpo. Dê-lhes essa escolha. Mostre-lhes o que significa ficar de pé em vez de ajoelhar-se. E quando o Conselho finalmente entender o que desencadeou, talvez alguns de nós tenham a coragem de apoiá-los. A pessoa virou-se e caminhou em direção à porta. Oconco observou-os partir. Então ela olhou para o cristal sobre a mesa. Ela atendeu. E tudo mudou.